Olha, eu vou te falar um negócio, bicho. É um absurdo isso daqui. O Dino tá governando o país agora, né? Aqui, ó. Dino dá prazo de 10 dias para a União e Estados detalharem plano contra incêndios diante do El Ninho. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, parece que vai ter um El Ninho muito forte esse ano, tá? Tá aqui, ó. O El Ninho desse ano vai ser um El Ninho muito forte, não sei o que lá, e a projeção do El Ninho de 2026. Entenda o que está acontecendo aqui. Vou explicar para vocês, vou detalhar para vocês o que está acontecendo aqui. Ó. Os incêndios na Amazônia estão batendo recorde, muito CO2 está sendo jogado aqui no Brasil. Devido ao incêndio na Amazônia, os desmatamentos na Amazônia subiram 8,4%, muito mais do que na época do Bolsonaro. E aí, o Lula sabe agora que esses dados vão ser usados contra ele na eleição esse ano. O pessoal vai lembrar, o Lula que botou mais fogo na Amazônia e desmatou mais a Amazônia do que na época do Bolsonaro, né? O Lula é um merda, né? Aí qual que é a desculpa do pessoal? Ah, mas o El Ninho, mas teve o El Ninho, olha o El Ninho, a culpa é do El Ninho, né? Quando era o Bolsonaro tinha El Ninho também, tá? 2019 foi um ano de El Ninho muito grande também, mas aí ninguém lembrou do El Ninho, né? A culpa era do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro na presidência pessoalmente foi lá e botou fogo na floresta amazônica. Agora eles estão querendo desviar a história para o El Ninho. Então tem duas coisas absurdas nisso daqui. A primeira coisa é o Flávio Dino e muita gente no STF agindo como se fosse presidente da República ou como se fosse executivo, mandando fazer 10 dias para a União detalharem planos contra incêndios diante do El Ninho. Não tem lei nenhuma. O Flávio Dino, onde é que está na Constituição que o juiz do STF pode determinar plano da União, do Estado para o El Ninho e coisa e tal? Não tem isso em lugar nenhum, meu amigo. Para com isso. Se por um acaso a União falhar, você pode até ter questão de comprometimento, tem crime de responsabilidade do presidente. Pode fazer impeachment do Lula. Mas não tem previsão nenhuma de juiz determinar plano para fazer o que quer que seja. Esse pessoal está querendo governar o país, né? É mais um avanço do STF querendo governar o país. Esse é a primeira coisa errada que tem nessa notícia aqui. A segunda coisa errada que tem nessa notícia aqui é justamente esse negócio de dizer que o El Ninho, mas agora a culpa é do El Ninho, não é do Lula. O Lula não tem culpa nenhuma da Amazônia tá pegando fogo, do Yanomami tá morrendo, não sei o que lá. Quando era o Bolsonaro, a culpa era 100% do Bolsonaro. Não interessa se o desmatamento da Amazônia era menor do que na época do Lula, se o desmatamento estava decrescente, se tinha menos incêndio do que na época do Lula, mas a culpa do incêndio era do Bolsonaro. Fizeram um escarcéu na imprensa internacional para culpar o Bolsonaro pelo incêndio, não sei o que lá. Agora tem o El Ninho, olha só, eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lobista de Traficante, Javier Milei, o Ancap Lendário e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Primeira coisa, vamos entender o que é o El Ninho. Tá? O El Ninho é um fenômeno que leva ao aquecimento das águas do Pacífico. É um fenômeno que acontece volta e meia e acontece sempre. E quando acontece esse fenômeno, você leva uma seca maior no Nordeste, leva a uma distribuição diferente de chuvas e coisa e tal. Eles falam aqui, aliás, essa reportagem é outra coisa que é curiosa também aqui. O El Ninho de 2026 não causará uma catástrofe global igual ao El Ninho de 1877, tá? Porque o El Ninho de 1877 foi um dos mais intensos da história, causou dezenas de milhões de mortes no mundo, muito diferente de hoje. Eu acho muito engraçado isso daqui, tá? Porque, assim, pelo que eles falam aqui no artigo, não tem absolutamente nada que justifique um ser menor do que o outro, tá? O que eu acho que acontece é que essas imagens aqui são simplesmente falsas, tá? O El Ninho de 1877 deve ter sido muito pior, na verdade, do que o atual de 2026, né? Porque olha só o que eles dizem aqui, ó. O El Ninho de 1877, ninguém aqui era vivo nessa época, então a gente não sabe como é que foi, né? Mas foi um dos mais intensos já registrados e provocou consequências devastadoras em diversas partes do planeta. O fenômeno ocorreu numa época que não existiam satélites, modelos meteorológicos ou sistemas modernos de monitoramento. Beleza. Hoje a gente tem sistema de monitoramento, monitora a porra toda, estamos sabendo o troço todo. E daí? Não tem nada que a gente possa fazer? Não muda nada. Continua tendo a seca do mesmo jeito, continua tendo a chuva do mesmo jeito, né? O aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial, que é o fenômeno chamado como El Ninho, alterou profundamente a circulação atmosférica global. Por consequência, padrões de chuva, temperatura mudaram em vários continentes, trazendo secas extremas para algumas reuniões e coisa e tal. Enfim, aí fala que os vários impactos, né? No Brasil, o impacto mais dramático aconteceu no Nordeste, costuma ter seca no Nordeste quando tem El Ninho, e a estiagem atingiu especialmente o Ceará, não sei o que lá, não sei o que lá.
Aí eles falam agora que não, mas agora a questão muda, porque agora nós temos monitoramento e previsão avançados. Tá, você sabe que vai acontecer o El Niño, mas e aí? Não tem nada que você possa fazer, o El Niño continua acontecendo do mesmo jeito, né? Informação em tempo real. De novo, que ajuda isso aqui, né? Agricultura mais resiliente. Isso aqui é verdade, a gente tem técnicas de agricultura melhores do que havia em 1867, tá? Sistemas de saúde fortalecido. De novo, a catástrofe natural acontece do mesmo jeito. O fato de você poder tratar os doentes é outra história, né? Então, assim, no final das contas, não tem muita coisa o que dizer isso aqui. O que eu acho que acontece de fato é que hoje em dia, como há um interesse muito grande do pessoal de gerar uma catástrofe, mudanças climáticas, fiquem com medo das mudanças climáticas, né? O pessoal começa a botar uns vermelhão aqui, se bobear, esse vermelho aqui é menos quente do que esse vermelho de cá. Em mapas de previsão do tempo a gente já vê isso, né? O pessoal considerava, aqui nos Estados Unidos, assim, 22 graus é quente em alguns lugares, né? Hoje em dia fica vermelhinho lá no mapa. Antigamente era verde, agora é vermelhinho, porque 22 graus é muito quente, coisa e tal. Então é mais alarmismo do pessoal. O El Niño vai ser grande esse ano? Vai. Vai ter seca no Nordeste? Vai. Vai ser uma catástrofe completa? Não por causa do El Niño, vai ser uma catástrofe completa porque o Lula é um idiota e está botando fogo na Amazônia, né? E isso vai levar aqui. Os incêndios da Amazônia estão subindo muito, né? Subiram, aliás, do ano passado para cá. 8,4, aqui, ó. Os incêndios na Amazônia atingiram níveis recordes, sublinhando a crescente fragilidade geológica da região, né? E, no entanto, você ouviu a Greta Thunberg falar alguma coisa? Ouviu o Cristiano Ronaldo falar alguma coisa? Ouviu o Macron falar alguma coisa? Não, se é o Lula que está governando, deixa queimar a Amazônia, estamos nem aí. Foda-se, né? Aqui, ó, aqui estão os incêndios da Amazônia, enormes incêndios da Amazônia aqui. E devido aos incêndios, o desmatamento subiu 8,4% na Amazônia de 2024 para 2025. Então repara que isso tudo aqui, ó, já é antes do El Niño, já é do ano passado para esse ano. Ou seja, isso aqui, em grande parte disso daqui, é o Lula querendo dizer que não, a culpa é do El Niño. Pode se preparar que vai ter o El Niño, vai ser culpado de tudo. Não é o Lula, não. O Lula sacaneou em termos de investimento na Amazônia, em prevenção de incêndio, piorou a situação do IBAMA, piorou a situação do Brasil econômica para lidar com esse tipo de coisa. O Lula só fez merda, morreu mais Yanomami na época do Lula do que na época do Bolsonaro. Ou seja, todas essas tragédias que o Lula acusava o Bolsonaro de cuidar ficaram piores no caso do Lula. O Lula ficou muito pior na situação. O Bolsonaro pelo menos usava o exército brasileiro para atender essas pessoas na região norte, que realmente é um desafio enorme, né? A gente sabe que tem desafios enormes, ninguém está escondendo que queimadas são um desafio terrível, que é uma coisa muito trágica, que precisa ser combatido e coisa e tal. Mas o Lula fez muito pior, né? E por conta do Lula, porque só mudou isso, só mudou o Lula de lá para cá. Vão querer meter essa de El Niño para poder dizer que é por isso que está pegando fogo na Amazônia, por isso que tem muito desmatamento na Amazônia. Não é o Lula, é o El Niño. Bom, se for fácil assim, era fácil, né? Pô, teve El Niño em 2019 também, né? Enfim, então esse é um dos problemas que vai ter. Já pode se preparar que vão falar muito de El Niño na televisão. Por quê? Porque já estão sabendo que o tema desmatamento da Amazônia e queimada na Amazônia vai ser um tema sensível. O Lula não tem como responder a isso, porque nunca teve, o Estado nunca resolveu esse tipo de problema. E aí, agora, vão jogar essa, né? Mas tem outros problemas aqui. O outro problema aqui é justamente aqui, ó. El Niño 2026. Por que cientistas estão em alerta e como isso pode afetar a sua vida? Cara, vai chover mais em alguns lugares, vai fazer mais seco em alguns outros lugares, e no final das contas não faz diferença nenhuma significativa, né? Tudo isso daqui que você está vendo do G1 falar e não sei o que lá, é justamente porque ele quer arrumar uma desculpa para explicar por que o Lula fez merda na Amazônia. É só isso que é, em última análise, essa história toda aqui do El Niño, tá? E o que diferencia um El Niño de um super El Niño, a intensidade do aquecimento? Não, porque o Lula pegou um super El Niño e não sei o que lá. Porra nenhuma. Não existe fenômeno meteorológico tão trágico quanto a eleição do pinguço corrupto. A eleição do Lula é muito pior do que El Niño, do que catástrofes, do que terremotos, vulcões e tornados e furacões. Nada disso destrói tanto a sociedade brasileira quanto a eleição do pinguço corrupto, né? Então, vai ter o El Niño? Vai ter o El Niño, mas não é nada demais. A culpa é do Lula mesmo, né? E outra coisa, o absurdo que é o Flávio Dino agora dando ordem nessa parada aqui. Olha aqui.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que aparentemente foi eleito presidente da República, determinou que o governo federal e os estados da Amazônia Legal e o Pantanal apresentassem em 10 dias úteis informações detalhadas sobre ações de planejamento e preparação para um possível aumento dos incêndios florestais associados aos efeitos do El Niño. Repara que ele já está falando que vai queimar a Amazônia por causa do El Niño. Não é culpa do Lula. Não, o Lula não tem culpa. Quando era o Bolsonaro, a culpa era 100% do Bolsonaro. Mas agora não é culpa do El Niño. É o El Niño. Cadê os governadores da Amazônia para fazer isso daí, né? Mais uma vez, né, quando era o Bolsonaro, a culpa era 100% do Bolsonaro. Agora, não porque os governadores da Amazônia têm que fazer alguma coisa, o Lula não pode fazer nada. O Lula é um cara que está lá, um cara meio lerdo, né, meio retardado mental, que está lá no Palácio do Planalto sentado lá só para fazer cocô na fralda geriátrica dele, né? Então, ou seja, quem tem que cuidar agora são os estados da Amazônia Legal, né? Aqui, ó. A medida foi tomada no âmbito do acompanhamento de ações ambientais conduzidas pela Corte após projeções apontarem risco elevado de agravamento das condições climáticas no segundo semestre de 2026. Peraí, que história é essa? Isso aqui não é um processo? Eu tinha a impressão que o STF lidava com processos. Você está na justiça, você tem um processo, alguém entrou com um processo culpando alguém por alguma coisa e exigindo alguma ação, e daí você responde a um processo. Mas aparentemente não. Agora o STF ele tem um acompanhamento de ações ambientais conduzido pela Corte, de ofício, é o que eu estou entendendo daqui. Não me falaram nenhum processo, não tem numeração única de nenhum processo aqui, né? Eu estou entendendo que de ofício o Dino falou, não, eu estou sentindo, ó, tá muito quente aqui, hein? Ó, tem que fazer alguma coisa aí, ó. Ô, Lula, cadê aqui, ó? Decisão, Lula tem que fazer alguma coisa. Pior que não, Lula não. O Lula é amigo, o Lula não tem que fazer nada. O Lula ai, tadinho do Lula, foi vítima do El Niño. Governadores do Amazonas, vocês têm que dar um jeito de resolver esse problema da queimada, porque rola um tal de El Niño aí, e podem acusar o Lula, não pode acusar o Lula. O Lula, tadinho do Lula, tem uma eleição esse ano para ele perder. Aqui, ó, entre os documentos mencionados está uma nota técnica conjunta elaborada pelo INEP e o Instituto de Meteorologia e que projeta uma alta probabilidade de formação de El Niño ao longo da segunda metade de 2026. O documento alerta para o agravamento de condições favoráveis ao avanço de fogo em áreas ambientais sensíveis. A explicação é essa. É exatamente isso. O Flávio Dino está falando isso. Vai pegar fogo na Amazônia, não pode dizer que a culpa é do Lula, não, é culpa do El Niño, cara. É um absurdo isso, cara, putz grila. Ah não, tá aqui, ó, tá dizendo que a decisão foi tomada no âmbito da DPF 743, proposta em 2021 pela... Caramba, bicho, a gente virou um país, virou uma bagunça essa porra, né? A Rede Sustentabilidade, que é um partido irrelevante na política brasileira, não tem nenhum senador, não tem deputados relevantes, mas ela impõe uma DPF que gera uma ação que obriga governadores a fazer coisas. É triste isso, tá? Eu espero sinceramente que com a vitória do Flávio Bolsonaro e o impeachment de uma meia dúzia desses juízes aí do STF, a gente consiga voltar o STF para a caixinha dele, né? Que, de novo, se tiver uma ação, tem que decidir, mas, porra, o Dino já tá aqui preparando o caminho para o Lula ter uma desculpa do porquê que pegou fogo na Amazônia, ao mesmo tempo que ele fica brincando de ser presidente da República e dar ordem para o executivo eleito, né? O Dino, que não foi eleito por ninguém, está dando ordem em governadores e presidentes eleitos. É muito triste isso. Se prepara, galera. Essa vai ser a desculpa. A culpa é do El Niño. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.